Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, primeira edição desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025. Ciclista morre após atropelamento. Monte Verde é uma comunidade que projeta a regularização fundiária. Tempo de educação, estudantes comentam a aprovação no vestibular. Oscilações no abastecimento de água. O DAI de Santa Bárbara vai fazer uma instalação de registro e terça-feira, então, os moradores da região da Zona Leste vão sofrer aí com problemas no abastecimento. Paulistão A3, Rio Branco goleia Lemense em casa. E o Paulistão A4, União vence o líder paulista. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, porque o Jornal Todo Dia, primeira edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia ao vivo pelo canal 14 da sua TV digital, pelo canal 8 da Claro Net para 13 cidades da nossa região e para todo o Brasil, o mundo, através do nosso streaming que está lá no nosso portal tododia.com.br. Você também pode acompanhar nossas redes sociais, lá você encontra vários conteúdos e se você quiser participar, você deve participar com a gente, se conectar com a gente através do nosso WhatsApp. Lá você manda uma foto, uma mensagem para que a nossa equipe de reportagem vá até o local fazer a matéria. Nesta semana tivemos vários chamados, inclusive ontem, no final de semana, nossa equipe apurou uma reclamação. Então, tem uma oportunidade aí para você participar e mandar, então, através do seu WhatsApp que aparece aí no cantinho do seu televisor, tá bom? Vamos começar o jornal falando dessa notícia triste, mais um caso de ciclista atropelado aqui na nossa região, né? E ele teve ferimentos graves, inclusive amputação, gente. Desculpa. Esse ciclista que ele foi atropelado, então, ele sofreu amputações e morreu após esse acidente. A vítima chegou a ser levada à Santa Casa de Piracicaba. Esse caso aconteceu, então, ali na rodovia de Piracicaba, mas não resistiu aos ferimentos. Vamos acompanhar a matéria completa com Isabela Braz.
Um homem morreu após ser atropelado no quilômetro 48 da rodovia Cornélio Pires, que liga Piracicaba a Saltinho, na noite deste sábado. Segundo a polícia rodoviária, a vítima trafegava de bicicleta quando foi atingida por um carro. O ciclista sofreu amputações, chegou a ser levado até a Santa Casa de Piracicaba, mas não resistiu aos ferimentos. Com o impacto, o veículo foi lançado a cerca de 500 metros à frente do local da ocorrência. O motorista teria sofrido um mal súbito ao volante. Outra ciclista que acompanhava a vítima fatal acabou sendo atingida, mas teve apenas escoriações. A Polícia Militar Rodoviária atuou para liberar o trânsito na região, que teve de ser parcialmente paralisado com atendimento aos feridos. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Que coisa, né, gente? Realmente, esses casos com ciclistas têm ocorrido com muita frequência. E a gente sabe que em qualquer tipo de acidente, às vezes as pessoas precisam, né, as vítimas do acidente precisam de doação de sangue, uma transfusão de sangue. Então, a gente vai falar agora sobre a importância desse ato para salvar vidas, porque o banco de sangue está aí, de Americana, né, tendo a oportunidade de receber doação de sangue. Vamos conferir então esse ato para salvar vidas na reportagem de Isabela Braz. O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana, necessita de doadores de todos os tipos sanguíneos, especialmente O positivo, O negativo, A positivo e A negativo. Com o período de férias e pré-carnaval, as pessoas costumam doar menos, o que gera uma preocupação para o local. A médica hematologista Fernanda Orsi explica que para doar não precisa de muito. Para doar sangue, é preciso a pessoa ser adulta, a partir dos 18 anos, a partir dos 16 anos, já pode doar com consentimento dos pais, mas precisa ser adulto e saudável. Então, é a condição básica. Pessoa que tiver qualquer problema de saúde, estiver fazendo um tratamento crônico, algumas pessoas ainda podem doar, que fazem tratamento crônico, hipertensão, por exemplo, mas a gente depois na entrevista orienta se naquele dia dá para doar ou não. Mas primeiro, basal, é ser adulto e saudável. Não ter feito nenhuma cirurgia recente, nenhum procedimento invasivo recente. Aí depois, mais para próximo do dia da doação em si, não pode estar com nenhuma condição aguda, febre, por exemplo, dor de dente ou alguma dor, uma inflamação, uma infecção no corpo. Não pode ter fumado, não pode ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior e tem que ter descansado também. Não deve vir em jejum doar sangue, mas também não pode ter uma alimentação muito pesada, assim, de manhã, porque isso depois pode acabar acarretando um excesso de lipídios na bolsa, né? Mas basicamente, todo adulto saudável é um bom candidato a doador de sangue. Procedimentos invasíveis como obstrução dentária, endoscopia ou até não médicos como tatuagens e piercings também impedem temporariamente a doação. Com um dos maiores hospitais da região, a médica destaca que de 15 a 20 doadores por dia seria necessário para que o estoque ficasse tranquilo, fazendo com que assim no mínimo um doador consiga salvar ao menos 3 vidas. Esse hospital é o maior hospital público que tem na região, né? Então, a grande maioria da população da região, mais de 75%, é dependente do SUS. Então, a gente atende aqui a grande maioria das pessoas da cidade, principalmente, mas às vezes vem até um pouquinho respingando da região, de algumas cidades mais próximas também. Então, aqui o montante de pessoas que a gente atende é muito grande. E não é só de pessoas que vêm por uma doença crônica. Como eu te disse, é um hospital de porta aberta, do lado de uma rodovia. Então, recebe às vezes até pessoas que têm convênios, mas que têm algum problema, acaba o SAMU trazendo, a ambulância trazendo, bombeiro trazendo. Então, é uma porta aberta para uma demanda assim, que é a grande maioria da população. Tudo recolhido ali é 100% destinado ao hospital municipal, num procedimento tranquilo e que dura pouco tempo. A doação em si demora em torno de 15 minutos, tem todo um procedimento antes de fazer uma ficha, um cadastro, passar por entrevista, mas a doação em si são 15 minutos, é muito rápido, a gente mantém um ambiente bastante descontraído ali na sala de doação. Ao todo a pessoa deve ficar aqui durante 1 hora, mas depois a gente fornece atestado.
E é o direito do doador de sangue ter um atestado de ausência do trabalho no dia em que ele realizou a doação, né? Isso ajuda também até o doador se recuperar. Então isso a gente garante que não vai precisar sair daqui correndo para nada, assim, a gente tem um ambiente bem agradável para todos. Quem está apto é só comparecer na unidade, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 a 1h da tarde, com a entrada pelo estacionamento da Rua Cuiabá, no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima. Doando, além de ajudarmos o próximo, ajudamos também a nós mesmos. Eu queria também deixar um recado que nós vamos estar abertos durante o Carnaval, exceto na terça-feira, que é feriado, mas na semana do Carnaval nós vamos estar abertos das 7 da manhã às 3h30 da tarde para receber os doadores também. Então eu peço que as pessoas também venham na semana do Carnaval, um pouquinho na semana que antecede, para a gente não garantir que o nosso estoque vai estar suficiente nesse período que é tão crítico. Isabela Braz, para a TV Todo Dia. Como eu disse, né, gente, é importante fazer a doação, tanto devido a problemas de acidentes, como a própria especialista disse, né, está próximo à rodovia, inclusive o banco de sangue, mas também agora no Carnaval é muito importante. Então, faça a doação, tá? Vamos falar sobre casas populares, porque agora foi anunciado mais aí 200 unidades de casas populares aqui para a nossa região, principalmente aí para a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Vamos, então, entender, né, como que vai ser feita essa distribuição dessas casas populares, como que vai ser a chegada delas aqui, com as informações do Felipe Gomes. O Ministério das Cidades autorizou a contratação para a construção de 200 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no bairro Nielsenville, na região da cidade Jardim, em Americana. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União no dia 7 de fevereiro e representa um investimento total de mais de 39 milhões de reais. As moradias do residencial Americana 1 serão construídas na Rua das Maravilhas, esquina com a Rua Sempre Viva, e contarão com apartamentos de 56 metros quadrados. O empreendimento será composto por 2 blocos, cada um com 8 apartamentos por andar. Um dos blocos terá 12 pavimentos e o outro 13 pavimentos. O valor de cada imóvel será de R$ 165 mil, totalizando um investimento de 33 milhões de reais. Além disso, o terreno foi doado pela Prefeitura com um valor estimado de 6 milhões de reais. Os subsídios oferecidos pelo programa poderão chegar até 95%, facilitando o acesso à moradia própria para famílias de baixa renda. As unidades serão destinadas a famílias com renda de até R$ 2.850, proporcionando a oportunidade de um lar digno e seguro para centenas de cidadãos. Nas próximas semanas, a Secretaria de Habitação do município divulgará detalhes em relação à atualização cadastral das famílias para participar do sorteio das unidades, a ser realizado nos próximos meses. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Muito bem, obrigada, Felipe, pelas informações. Só uma correção, disse moradias para Santa Bárbara e, na verdade, é para Americana. Falando em moradia, vamos falar agora de uma região que é a Monte Verde, né, uma região de casas, de uma comunidade e que, na verdade, ela foi projetada há muito tempo sem uma regularização fundiária. Agora, o objetivo é fazer com que isso aconteça. Lá existem muitas famílias. Nossa equipe de reportagem fez aí uma matéria especial sobre o tema. Então acompanhe agora com o Diego Rodrigues. Mais de 16 milhões de brasileiros vivem em favelas e comunidades urbanas, o que corresponde a cerca de 8% da população do país. Os dados são do censo de 2022, divulgado pelo IBGE. Essas áreas enfrentam sérias dificuldades de infraestruturas, como a falta de saneamento básico e de pavimentação. Desde o início de 2025, o programa Minha Casa Minha Vida passou a ampliar regularizações fundiárias, através da Lei 15.081. Porém, o principal foco continua sendo possibilitar o financiamento de novas moradias. Sancionada no último dia do ano passado, a legislação também estipula que recursos técnicos e financeiros do programa sejam empregados para reformas em habitações existentes, como prédios inutilizados. Alexandre Mandel, advogado especialista em regularização fundiária, comenta sobre a lei. É uma lei importante porque ela avança para garantir
que dentre os financiamentos e a possibilidade, inclusive, para a contratação de apoio técnico para a regularização fundiária dentro do Minha Casa Minha Vida. De alguma maneira já constava, porque a Lei Federal 11.977 de 2009, que ficou conhecida como a Lei do Minha Casa Minha Vida, na verdade ela também era a Lei da Regularização Fundiária. No entanto, depois, em 2017, com a Lei 13.465 de 2017, ficou uma lei específica da regularização fundiária. Então, ficou, por um lado, quase que assim, a Lei do Minha Casa Minha Vida e a Lei da Regularização separado. E não fazia sentido. Então, a lei agora promulgada, em 31 de dezembro de 2024, ela traz, aquela lei que só basicamente junta, né? Ela faz essa adequação justamente na 11.977 de 2009, para garantir de que é possível utilizar financiamento e toda a estruturação da Minha Casa Minha Vida para também para a regularização fundiária. E faz muito sentido em termos urbanísticos e no sentido de garantir o direito à moradia, tendo em vista que você pode garantir a moradia não necessariamente só com novas unidades habitacionais, você pode utilizar, já veio com aquela medida chamada retrofit, para utilizar para reformas de empreendimentos, em especial, né, aqueles imóveis dos prédios abandonados ou subutilizados, normalmente nos grandes centros urbanos, mas também para regularização fundiária de forma mais ampla. Então, é uma conquista importante, era uma pauta que os movimentos sociais, de alguma maneira, já apresentavam, e isso pode estruturar, em especial, municípios menores, que às vezes tinham alguma dificuldade para operacionalizar essa obrigação da regularização fundiária, você ter condição de acessar esse financiamento. Então, é um importante avanço. Localizada às margens da rodovia Ivo Macris, em Americana, o bairro Monte Verde é um exemplo dessas comunidades urbanas. O local conta com mais de 2.000 residências e abriga cerca de 7.000 pessoas. Jânio Carneiro de Oliveira, um dos líderes do Instituto Pós-Represa, voltado à regularização fundiária, e sediado no Monte Verde, é um dos pioneiros do que, no início, era um assentamento. Sua família está entre as 70 que iniciaram a formação do bairro, em 2006. Foi gerado esse começo aqui em 2005. A gente ocupou uma área onde é o Milton Santos. Através da administração do INCRA, mostrou mais espaço, que era mais. Aí a gente fechamos a área toda. Em 2006 o INCRA veio regularizar. Aí voltou a área para cima e o Monte Verde ficou... Não tinha o Monte Verde, né? Ficou a área sendo coletiva do Milton Santos. Mas como foi chegando os parentes dos assentados, filhos, alguma coisa, aí foi fazendo a ocupação nessa área onde chama o Monte Verde hoje. Nós começamos aqui em 2007, 2006 para 2007, 2008 já tinha famílias muitas morando. A gente foi levando, não tivemos nenhuma liminar contra o bairro Monte Verde. Estamos hoje, até agora, correndo atrás das regularizações e das melhorias para o bairro. As famílias vieram da onde? De toda a região aqui, Cosmó, Paulina e Americana. Hoje a gente estamos com arquitetos, né, engenheiro, demarcando as áreas, encaminhamos para a prefeitura. Tem uma associação que chama IACIA, que é onde eu sou presidente. A gente protocolamos desde 2012 que nós estamos nessa luta de regularização. E casas só aumentando, cada dia mais. Nós começamos com 70, 80 casas que tinha. Hoje já estamos com 2.000 e poucas casas nesse local. E beirando umas 7.000 habitantes. O arquiteto urbanista Vitor Quinalha também participa das ações do Instituto e relata que a medida é importante, mas que os 2 bilhões do programa previstos à regularização fundiária e a reforma dos imóveis são insuficientes. Em primeiro lugar, é um grande avanço, né? Porque o Minha Casa Minha Vida ele foi um programa de governo, não de Estado, que foi fazer a recuperação econômica do Brasil em 2019, naquele período. E depois nós conseguimos, com muita luta, chegar a 10% para fazer Minha Casa Minha Vida entidade. E agora nós estamos com 2% para regulação fundiária. Então é um avanço para todas as comunidades, principalmente aquelas em regime de favela. Falta normatização. Eu considero que 2% é um avanço, mas ainda é muito pouco, perto da proporção da população que não tem acesso à terra, né?
Vamos aguardar essa normatização para ver o grau de dificuldade, e eu tenho certeza que com a força dos movimentos sociais nós vamos conseguir ampliar de 2% para pelo menos 5%. Sobre as dificuldades para a regularização fundiária, o arquiteto pontua. Hoje é a disputa pela terra, né? Como sempre foi, né? Nós temos que negociar com o proprietário ou via Ministério Público. Infelizmente, nós não temos hoje um promotor de urbanismo na cidade, né, nem de meio ambiente, né? Nós temos o GAEMA, nós estamos tentando acioná-lo e estamos também negociando diretamente com a prefeitura, no caso específico do Monte Verde, mas que isso recorre a todas as demais comunidades. Quinalha cita algumas das principais conquistas do assentamento. O ônibus está passando aqui, já é uma vitória nossa. Nós conseguimos recentemente a creche Paturi do Zanaga de tempo integral, que é outro avanço, e conseguimos a rede de energia elétrica. Agora, o principal mesmo foi de conseguir o CEP de todas as ruas. Porque o CEP não é importante apenas para o e-comércio e para a regularização dos comerciantes, mas é fundamental porque coloca que o Correio, que é uma instituição centenária, reconheça que nós somos uma ocupação urbana informal. Mas hoje nós estamos regularizados como ocupação urbana. Diego Rodrigues para a TV Todo Dia. Tá aí, né? É importante esse reconhecimento, esse registro, essa realmente, olha, de 70 casas, famílias, para mais de 1.000, 2.000. Então, assim, é muita gente, são várias famílias, milhares aí de pessoas que precisam dessa proposta que saia do papel e realmente seja efetuada essa regularização. Vamos falar agora sobre Paulínia. Lá aconteceu a 5ª edição, né, da Câmara Jovem, e que acabou concluindo os trabalhos com 79 projetos. Olha que bacana. Vamos acompanhar os detalhes, então, com a nossa correspondente de Paulínia, Priscila Fidalgo. A Câmara Jovem de Paulínia concluiu os trabalhos da sua 5ª edição na última quarta-feira, com a tradicional visita à Prefeitura e entrega de todas as propostas discutidas ao longo de 2024. Os vereadores foram recebidos pelo prefeito Danilo Barros e também pelo vice-prefeito Edilcinho Rodrigues, além, é claro, do presidente atual do Legislativo, o vereador Pedro Bernardi. Foram apresentadas 79 propostas em diversas áreas. Os temas mais discutidos foram qualidade da educação, políticas de esporte e cultura e meios de capacitar crianças e adolescentes no ramo da tecnologia e inovação. Danilo e Edilcinho também apresentaram planos para melhorias na merenda escolar e explicaram o papel do orçamento público, além, é claro, de tirar diversas dúvidas dos adolescentes. O objetivo da Câmara Jovem é formar cidadãos mais conscientes sobre o papel do Legislativo no município e no país. Para 2025 serão eleitos 17 novos vereadores jovens e todas as escolas da cidade, tanto pública quanto particular, que tenham 8º e 9º anos do Ensino Fundamental 2, podem participar. A primeira reunião será realizada no dia 20 de fevereiro e a eleição está prevista para acontecer em abril. Priscila Fidalgo para a TV Todo Dia. Vamos falar agora de um serviço importante que vai começar a partir desta segunda-feira na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Esta reportagem que vocês vão acompanhar agora do nosso repórter Felipe Gomes explica justamente a situação, até porque tivemos vários casos, né, aqui na nossa região, sobre, inclusive, o caso que, né, repercutiu bastante, das 10 toneladas, vamos até trazer no bloco de polícia, sobre essa questão das 10 toneladas de carnes, de alimentos estragados, que foi encontrado no frigorífico clandestino na semana passada, né? Foi na quinta-feira. E aí a DISE, né, acabou fazendo essa descoberta e trouxe à tona um assunto, uma preocupação, né, sobre os alimentos que ficam estragados. Por isso, a partir de agora, então, Santa Bárbara vai fazer um serviço de inspeção importante para ver sobre, fiscalizar sobre os produtos alimentícios irregulares. Isso é muito importante. Então,
será um sistema novo de monitoramento para combater, então, a comercialização desses itens. Por isso, o nosso repórter Felipe Gomes conversou com o secretário de Meio Ambiente, Kleber Canteiro. Vamos acompanhar. Você que é pequeno produtor ou produtor artesanal em Santa Bárbara, a partir de semana que vem poderá contar com o SIM, o Serviço de Inspeção Municipal. Ele é responsável por fiscalizar e controlar a produção, processo e comercialização de produtos de origem animal dentro dos limites do município. Essa inspeção garante que os alimentos vendidos nas feiras, mercados e estabelecimentos locais atendam aos padrões sanitários exigidos, protegendo assim a saúde da população. No último dia 28 de janeiro, os parlamentares de Santa Bárbara aprovaram um projeto de lei que implementa o serviço no município. E para entender mais sobre a importância da inspeção para o município, conversamos com o secretário de Meio Ambiente, Kleber Canteiro. A princípio, a ideia dele é que a gente consiga auxiliar o produtor artesanal, o pequeno produtor familiar de produtos de origem animal, né, que precisam de manipulação ou de preparo, da gente ajudar esse produtor a se regularizar, a ficar dentro de uma legalidade para que ele possa vender o produto dele abertamente e a gente abrir mercado para ele. Ao invés de ele fazer uma venda velada, a gente faz todo um auxílio, a ideia é fazer todo um auxílio para que ele possa levar o produto dele num supermercado mesmo, com a mesma qualidade de um produto de uma indústria maior. Antes, a inspeção era realizada no âmbito federal, vinculado ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e atuava em uma escala mais ampla. O CIF, Serviço de Inspeção Federal, é responsável pela inspeção dos produtos que são destinados à comercialização em todo o território nacional e também à exportação. Com o serviço no âmbito municipal, a fiscalização atuará com produtores de pequeno porte, que muitas vezes não eram contemplados com o serviço federal. Hoje esse tipo de serviço de inspeção ele é feito pela União, é o CIF, Serviço de Inspeção Federal. Só que a gente entende que a União é muito distante do pequeno produtor. Então as grandes indústrias, logicamente, elas têm esse serviço. Mas o pequeno produtor, ele acha que é complicado, ou ele não consegue ter acesso ao espaço, ao departamento que faz isso, que é um departamento ligado ao Ministério da Agricultura. Então a ideia de fazer pelo município é que a gente consiga estar mais próximo deles. O consumo de alimentos é algo que envolve diversos âmbitos de uma comunidade. Em Santa Bárbara, a inspeção será realizada e coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, que atuará em colaboração com a Secretaria de Saúde. A princípio, o serviço vai ficar na Secretaria de Meio Ambiente, vinculado ao Departamento de Agricultura. O Departamento de Agricultura, pela propriedade das coisas, né, de manipulação de alimentos de origem animal, vinculado à agricultura, então fica com a Secretaria de Meio Ambiente. A fiscalização e a ida a campo será muito provavelmente por um veterinário aqui da Secretaria, que é o profissional que tem a legalidade para fazer isso, mas também a gente vai permear ali junto com a Secretaria de Saúde, através de vigilância sanitária e alguma coisa, né, algum outro setor relacionado, para que faça essas inspeções e essa certificação ao final. A colaboração entre esses serviços se torna essencial para fortalecer e garantir uma produção segura no município para os pequenos produtores da região, e que possam operar dentro das normas estabelecidas. Na próxima semana a lei já vai estar em vigor, a gente já está se organizando aqui com a equipe que vai fazer isso. A princípio, vai ser sob demanda, então quem tiver interesse, ele vai fazer um protocolo para o município pedindo que ele quer ser avaliado por essa comissão. A comissão vai até o local que ele produz, seja uma pequena indústria, seja casa ou alguma coisa do tipo, e nós vamos fazer ali uma instrução para ele das adequações que ele vai precisar, desde a manipulação propriamente dita até a estrutura física. Um espaço, sei lá, uma pia diferente ou alguma coisa do tipo. Então, com isso, a ideia é que a gente vá adequando o espaço e a operação da pessoa para que ela chegue num nível, num patamar que ela esteja apta a receber o selo. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigada, Felipe. Vamos para um breve intervalo, voltamos já já com mais informações. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você.
Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Vou fazer uma questão aqui, uma indagação, na verdade, né? Agora a gente abre o bloco com informações policiais. Amiga ou inimiga? Jovem de 20 anos é morta com golpes de faca em Limeira pela própria amiga. Vamos acompanhar os detalhes na matéria de Igor Sedano, correspondente de Limeira. Uma jovem de 20 anos foi morta a facadas na madrugada deste domingo, dia 16 de fevereiro, no bairro do Graminha, em Limeira. De acordo com as informações apuradas no local, a vítima e a agressora mantinham uma relação de amizade. No entanto, enquanto estavam numa tapeçaria de um amigo localizada na rua Ana Maielaro Arroielo, as duas se envolveram em uma discussão, momento em que a autora pegou uma faca e desferiu golpes contra a vítima na região do coração. Após as facadas, a vítima caiu na calçada ao lado de um Fiat Uno e veio a óbito. Depois do crime, a autora fugiu para a casa de uma irmã. No entanto, foi rapidamente localizada por uma equipe da Polícia Militar. Posteriormente, foi encaminhada ao plantão policial, onde recebeu voz de prisão. Ela irá responder por homicídio. A vítima foi identificada como Vitória Ribeiro Garavello. Ela completaria 21 anos na próxima semana. O dono da tapeçaria também foi detido, pois, segundo a PM, ele teria limpado a faca utilizada no crime e também omitido informações. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Limeira. Igor Sedano para a TV Todo Dia. Que absurdo, não, gente? E olha só, a polícia de Sumaré, outro absurdo, assim, incrível, né? Como que pode uma negligência referente a um bebê de 10 meses? A polícia, então, de Sumaré está investigando o caso de uma bebê de 10 meses que foi dopada com cocaína, anestésico e calmante. O caso aconteceu no último sábado, mas foi registrado somente na quarta-feira, como tentativa de homicídio pela Delegacia da Mulher. A reportagem é de Cristiane Azan, inclusive ela conseguiu falar com a mãe. Vamos acompanhar. A Polícia Civil de Sumaré investiga o caso de uma bebê de 10 meses que foi dopada com cocaína, anestésico e calmante na região de Nova Veneza. A criança chegou a ficar internada no Hospital Estadual Dr. Leandro Franceschini no último sábado, dia 8. Ela voltou para casa na quarta-feira, no dia 12. De acordo com apurações preliminares, a mãe foi buscar os filhos, a bebê de 10 meses e também um garoto de 7 anos, e ao pegar a bebê, percebeu que estava desfalecida e com hematomas na testa. A babá teria relatado que seria uma picada de inseto. A mãe chegou a levar a filha na UPA do Jardim Denadai e depois transferida ao hospital estadual. Após realizarem os exames toxicológico e tomografia, constataram que a bebê tinha traumatismo craniano, além das substâncias entorpecentes no corpo. A mãe, que pediu para ter identidade preservada, disse à TV Todo Dia que nas mensagens trocadas com a babá, desconfiou da versão apresentada sobre a filha. Em uma das conversas, a babá resistiu e falou que ela deveria buscá-la em outro momento porque a bebê estava dormindo. Quando a mãe relatou a causa dos hematomas na testa, ela teria relatado que quando dormiu, a bebê não tinha nada e quando acordou estava daquela maneira. Com relação aos remédios, escreveu que poderia ter achado no chão e também alegou que não tinha feito nada com a bebê. De manhã eu já mandei mensagem para ela, perguntando para ela como a neném estava. E quando eu mandei essa mensagem para ela mandou uma foto da minha filha sentada de costa. Só que assim, já era de uma forma que minha filha não senta, porque minha filha ela senta, mas ela senta em cima dos pezinhos dela, como se ela estivesse engatinhando. Quando foi no período da tarde, depois do almoço, eu queria ir buscar o neném. Só que antes disso ela tinha mandado mensagem para mim deixar somente a neném dormir com ela. Aí depois ela mandou assim, ó, mas não tem pressa de vir, porque ela acabou de dormir agora. Isso era por volta das 12:30 e pouquinho. Só que meu marido já estava procurando o carro pra gente poder buscar eles. Quando a gente chegou
chegou na porta da casa dela, quem recebeu a gente primeiro foram os meus filhos e os filhos dela. Aí a filha dela, inclusive, trouxe um copo de água pra mim e eu esperei por aí mais ou menos uns 10 minutos pra ela sair com a neném. Quando ela saiu com a neném já estava completamente desfalecida, o olho dela virava pra cima e ela tentava pegar na minha mão e nem isso ela estava conseguindo, porque ela não estava com reação nenhuma, gelada. Ela realmente estava morrendo, entendeu? Então a nossa reação foi sair correndo e colocar a neném dentro do carro e levar para o hospital mais perto. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher como tentativa de homicídio. Por enquanto, ninguém foi preso. Cristiane Azanha, para a TV Todo Dia. Como pode fazer isso com um bebê, né, gente? E olha, lembra, comentei agora há pouco do caso das carnes apreendidas, né? A gente tinha noticiado, todos, né, tinha a informação de que eram 2 toneladas, mas na verdade atingiu 10 toneladas, exatamente. Então, nas edições anteriores do Jornal Todo Dia, você acompanhou uma apreensão, então, dessas carnes de alimentos, tinha laticínios, e um comércio ilegal pela Polícia Civil. Inicialmente foi divulgado então que o total dos produtos irregulares eram de 2 toneladas e na verdade então foram 10 toneladas de alimentos estragados que foram descartados no aterro sanitário na sexta-feira em Americana. Quem vai trazer os detalhes é Felipe Gomes. As 10 toneladas de alimentos estragados entre carnes e laticínios apreendidas na noite desta quinta-feira durante uma operação da DIS e a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, em Americana, foram enterradas na UTGR, a Unidade de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos, popularmente conhecida como Aterro Sanitário de Americana, na tarde desta sexta-feira. Os alimentos estragados foram transportados em 2 carretas escoltadas por viaturas da Gama, a Guarda Municipal de Americana. Membros do Escritório de Defesa Agropecuária de Piracicaba, que representa o Ministério de Agricultura e Pecuária, estiveram presentes para acompanhar o descarte. O depósito onde a operação foi deflagrada segue interditado. Na noite desta quinta-feira, um frigorífico clandestino com 3 câmaras frias foi descoberto pela DIS durante a operação clandestino em um depósito de bebidas na rua Antônio Campana, no bairro Progresso. Cerca de 10 toneladas de carne, queijos e requeijão vencidos estavam armazenadas para revenda e foram apreendidas durante a operação. Durante a fiscalização, o abordado indicou 3 câmaras frias lotadas de alimentos fora do prazo de validade. Além disso, os produtos tinham a data de vencimento remarcada e os envolvidos utilizavam produtos químicos como acetona, detergente, sal e outras substâncias para lavar a carne e colocar de volta nas prateleiras. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. E a Polícia Civil identificou o casal suspeito de furtar hidrômetros em Americana. Eles vão responder por furto qualificado. Cristiane Azanha. Um casal que teria furtado pelo menos 8 hidrômetros de imóveis em apenas 2 dias no início de fevereiro na Vila Amorim Americana foi identificado por policiais civis do 1º Distrito Policial. Com o apoio da Gama, Guarda Municipal de Americana, os 2 suspeitos, um homem de 55 anos e uma mulher de 23, foram abordados na área central da cidade com a ajuda da muralha digital. Durante a investigação, a polícia descobriu que o casal usava um Gol nas ações criminosas. O modo de atuação deles era sempre o mesmo. O homem ficava dentro do carro, enquanto a mulher furtava os hidrômetros. O delegado Lúcio Antônio Petrocelli determinou as apreensões do carro e do celular encontrado com a mulher. Como não foram detidos em situação de prisão em flagrante, o casal foi solto, mas foi indiciado pelos 8 casos de furto qualificado. O homem tem antecedentes criminais já por tráfico, por roubo, por furtos, em vários. A mulher não possui antecedentes criminais, disse que está morando com ele há 1 ano e que, inesperadamente, resolveram subtrair os hidrômetros que eles iam vender para que está com problema, que estava desempregado e com problema financeiro. Sobre os hidrômetros, eles dizem que a mulher alega ter furtado aproximadamente uns 8 locais. O homem disse que não se recorda ao certo quantos foram, mas ela confirmou que foram 8 locais.
e eles teriam tentado vender esses hidrômetros num ferro velho na cidade de Limeira e Americana. Mas, segundo eles alegaram, nenhum local quis comprar porque os proprietários dos ferros velhos ficaram receosos, porque disse que ia dar cadeia, que é produto de crime, que poderia dar problema. Então, eles afirmaram que não venderam. E a destinação, o que eles fizeram? Diz que, com medo de que poderiam ser presos na posse desses hidrômetros, teriam dispensado numa área verde, numa área verde ali na região do Parque Gramado Americana. Foi feita diligência nesse local, mas nada foi localizado. Possivelmente deve ser uma alegação não tão verídica. Assim. Deve ter vendido para alguém e agora a gente tem que apurar se consegue, mas através deles, eles não deram nenhuma informação. O valor deles não é, porque eles, dentro do hidrômetro tem um material de cobre, né? Então é por peso, né? Então eles tiram e aí acaba pesando o valor do cobre. Então, quanto maior a quantidade de hidrômetros que eles conseguiam subtrair, maior o valor que eles iam conseguir. Um só é pouco, mas vários já aumenta o valor, né? A investigação da Polícia Civil vai continuar na tentativa de identificar outros crimes cometidos pela dupla e também identificar quem eram os receptadores. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia. Vamos para um breve intervalo novamente. No próximo bloco, informações culturais. Voltamos já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. E olha só, gente, muitas crianças, adolescentes passam por esse programa. É o programa Guri e as inscrições já estão abertas para aulas de música. Vamos então acompanhar os detalhes com Nicole Maia.
A música faz parte do cotidiano brasileiro, mas você já pensou aprender música de graça e com profissionais qualificados? Estão abertas as inscrições para o primeiro semestre de 2025 do Programa Guri, que completa 30 anos. É tudo gratuito. Para realizar a matrícula, é necessário comparecer ao polo de ensino, na companhia de um responsável e apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG, comprovante de matrícula escolar ou declaração de frequência escolar, RG da pessoa de referência, que estará junto, e uma foto 3x4. Ah, mas pode ficar tranquilo, não é preciso ter conhecimento musical e nem ter um instrumento em casa. Rubiana Rosa Salvador, coordenadora do Polo Guri de Santa Bárbara do Oeste, comenta os cursos disponíveis para esse semestre. A gente oferece os sequenciais, que são para os guris, que são menores de idade, né? Então, eu tenho o sequencial para violão, sequencial para percussão e para teclado. Aí, após, a gente tem os cursos adultos também, que são em 2 modalidades, que a gente contempla a aula de voz e a aula de iniciação musical para teclado. Na região metropolitana de Campinas, é possível encontrar os polos do Guri em Nova Odessa, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Campinas e Sumaré. A música é um elemento estimulador e cativa as crianças. Os professores são bem legais e ensinam bastante. Eu gosto muito do ambiente, os professores são muito legais e atenciosos. Ah, legal. E o violão é o instrumento que vocês mais gostam? Eu gosto porque minha irmã já fez também, então tem um violão lá na minha casa e eu também já vi a minha irmã tocar e eu falei, eu quero fazer violão, aí foi que a minha mãe achou aqui. Além disso, a música pode ajudar na coordenação motora, autoestima e diversas outras áreas, como comenta a Rubi. Ajuda muito na desenvoltura da criança também, na socialização, no despertar para outros momentos, para outras vivências. Então, assim, para quem tem um mínimo de interesse, venha, conheça e eu tenho certeza que vai gostar. O professor Edson, que dá aula de violão, comenta um pouco da dinâmica da aula. As aulas aqui no Guri acontecem de forma coletiva, né? Então a gente monta os grupos e separa mais ou menos por conhecimento técnico, né? Não muito por idade. Então, numa mesma turma, assim, pode ter alunos de 15 anos e de 10 anos, né? Depende muito do nível técnico, do nível musical, né? Que o aluno já tem. E a gente monta, no caso do violão, como se fosse uma camerata de violões. Camerata a gente pensa numa mini orquestra, né? É um grupo pequeno de violões. E aí tem também uma turma de teclado, e todos os alunos que fazem instrumento, eles fazem canto coral também, né? É uma disciplina também dos cursos de violão, teclado. E temos o grupo de percussão agora, que é um curso novo que abriu aqui no Polo de Santa Bárbara. Não é necessário nenhum conhecimento prévio em música, não é necessário ter os instrumentos, a gente tem todos os instrumentos aqui. O único quesito para estar podendo fazer o Guri é que essa criança esteja matriculada e estudando. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Que oportunidade, né? Então não perca essa chance, tá bom? Leve seus filhos, se inscreva. Vamos para um breve intervalo novamente, porque na volta vamos ter as informações do esporte. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia.
Vamos começar o esporte falando do Paulista 3. Rio Branco volta a vencer em casa com goleada sobre o Lemense, com uma bola na rede no primeiro tempo e 3 no segundo. Os autores dos gols foram Jordan, Jean Pablo, Gui Vieira e Luqueta. Vamos acompanhar então as informações de João Victor Viana. O Rio Branco reencontrou o caminho das vitórias em casa pelo Campeonato Paulista Série A3. Após 2 empates no Décio Vita, o clube venceu no sábado o Lemense por 4-0 em jogo válido pela 8ª rodada. Além da goleada, a partida também marcou a estreia do 3º uniforme do Rio Branco para a temporada, a camisa listrada em preto e branco. Logo no primeiro minuto de jogo, o Tigre abriu o placar com o zagueiro Jordan, que aproveitou a sobra dentro da grande área após escanteio e, como um centroavante, balançou as redes. O jogo, que parecia estar sob controle, se complicou com as chances criadas pela equipe visitante. O Lemense chegou a acertar 2 bolas na trave na primeira etapa. A primeira com o atacante Robson aos 5 minutos e a outra com o meio-campo Dieguinho, que chutou de fora da área, o goleiro Douglas Marques defendeu e ela pegou no poste esquerdo. No segundo tempo, o Lemense não manteve o mesmo nível e a equipe de Americana tomou conta da partida. O capitão Jean Pablo, aos 15 minutos, ampliou de cabeça na pequena área após falta cobrada por Marcelinho. Logo após, aos 24 minutos, Luqueta recebeu da defesa, brigou com os zagueiros, driblou os adversários e deu passe para Gui Vieira, que cara a cara com o goleiro Maílson só tirou de perna direita. E ainda teve tempo para mais. Aos 32 minutos, Gui Vieira retribuiu a assistência e serviu Luqueta, que praticamente sem goleiro, marcou o 4º gol do jogo e o primeiro dele no campeonato. Ao final da partida, o técnico Leandro Mellit falou sobre a evolução do time de um tempo para o outro. A gente conversou no intervalo ali, a gente tem um grupo, uma média de 26 anos, e tem alguns caras muito experientes, outros mais jovens, e que conseguem mentalmente ter algumas modificações, né? E acho que a mudança de postura ela foi fundamental, né? Então, ficou nítido isso, né? A gente fica feliz, mas a gente tem que alertar eles que a gente tem que manter isso o tempo inteiro, né? Mas a gente vem trabalhando para isso, e mérito dos jogadores mesmos, as trocas funcionaram muito bem, então a gente fica feliz que eles conseguiram, na volta do intervalo, mudar a postura, mudar a atitude e foram premiados com essa excelente vitória. Com a vitória, o Rio Branco segue como o único time invicto da divisão e chegou aos 16 pontos na tabela, subindo do 4º para o 3º lugar, atrás de Marília e Sertãozinho. Na próxima rodada, a equipe de Americana vai até Birigui enfrentar o Bandeirante. A partida acontecerá na quarta-feira, às 8 da noite. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Do A3, vamos para o A4. União vence o líder do Paulista. Exatamente fora de casa, a União Barbarense desbanca o líder paulista. Leão da 13 venceu por 3-1 com gols de Pedro Lima, Daniel Cruz e Thiago Rialgo Oliveira. João Choco, que também diminuiu para os donos da casa. Vamos acompanhar novamente João Victor Viana. Desbancando o líder e até então invicto no campeonato, o União Barbarense venceu por 3-1 o Paulista no estádio Dr. Jaime Sintra em Jundiaí, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Série A4. Até esta partida, o Paulista havia vencido todos os jogos, inclusive sem tomar nenhum gol nas primeiras 6 rodadas. O União chegou para o confronto como o 9º colocado, buscando uma vaga no G8. Na primeira etapa, o Leão da 13 abriu o placar com Pedro Lima de cabeça. O zagueirão subiu mais do que todo mundo após o cruzamento de Masterson. Todos os outros gols saíram apenas na segunda etapa. O União ampliou com o centroavante Daniel Cruz. O artilheiro saiu cara a cara com o goleiro e tirou com categoria. Os donos da casa diminuíram o placar com o João Choco, em chute de perna esquerda, tirando do goleiro Ivo Ricardo. E nos acréscimos da partida, o Paulista tentava de todas as maneiras o empate e Iago Oliveira aproveitou o espaço deixado, puxou contra-ataque, driblou o goleiro e definiu o resultado do jogo.
Com a vitória, o time barbarense chegou aos 11 pontos e subiu para a 5ª colocação na tabela. Invicto fora de casa, o alvinegro já conquistou 10 pontos longe de Santa Bárbara do Oeste. Na próxima quarta-feira, a União tem a oportunidade de conquistar a primeira vitória jogando em casa. A equipe recebe a Matonense no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, às 3 horas da tarde. João Victor Viana para a TV Todo Dia. E para a gente fechar o esporte, vamos falar de uma coisa que às vezes acontece e não tem por onde escapar. É sobre dívida de pensão alimentícia. O jogador Diego Macedo é preso em Americana. Os detalhes você acompanha agora com Felipe Gomes. O ex-jogador do Corinthians e do Atlético Mineiro, Diego Macedo, de 37 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira na rua José Nascimento, no Jardim Helena, em Americana, por dívida de pensão alimentícia. O atleta acumulava um débito de R$ 141 mil. Em audiência de custódia realizada na manhã deste sábado, foi decidido que o atleta permanecerá preso e ele foi encaminhado ao CDP de Limeira. A prisão ocorreu durante uma patrulha da Guarda Municipal de Americana, quando o jogador foi abordado em seu veículo. Nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, ao verificar seus antecedentes, os agentes confirmaram que ele estava sendo procurado pela Justiça do Estado de São Paulo. O ex-jogador foi detido e encaminhado ao 2º Distrito Policial de Americana, onde permaneceu à disposição da Justiça. De acordo com informações do processo, o mandado de prisão foi emitido em 18 de outubro do ano passado pela 3ª Vara Civil de Santa Bárbara do Oeste, assinado pela magistrada Eliette de Fátima Guarnieri. O documento aponta que o atleta não paga pensão alimentícia desde 2017, acumulando assim a dívida de R$ 141 mil, atualizada até setembro de 2023. O processo ainda afirma que o jogador demonstrou completo descaso com a determinação da pensão e insensibilidade em relação às necessidades materiais de sua filha. Natural de Americana, Diego atua como lateral direito e atualmente joga pelo Paulista de Jundiaí. Ele iniciou sua carreira na região jogando pelo União Barbarense em 2007. Ao longo de sua trajetória profissional, também passou por clubes como Corinthians, Atlético Mineiro e Bragantino. Além disso, o atleta é sobrinho do jogador e campeão mundial de clubes, o Macedo, que passou por times como São Paulo, Santos, Cruzeiro e Grêmio. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Muito obrigada, Felipe, pelas informações. E assim a gente encerra o Jornal Todo Dia, primeira edição desta segunda-feira, começando mais uma semana. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Estaremos de volta amanhã, com certeza. Tchau, tchau.